né, com o que está acontecendo. Eu acho até que é natural a gente aguardar, foi ingenuidade, eu acho que assim, fizeram, não foi a Secretaria de Segurança Pública, isso assim eu digo com toda a dignidade, fizeram da UPP uma panaceia, que a gente não compactua. Mostraram ela como se fosse a solução de todos os problemas, e ela não é. Ela é apenas uma estratégia que o objetivo é quebrar uma coisa que o tráfico impôs dentro das comunidades do Rio de Janeiro, que foi a questão do território. Ela não se propõe a enfrentar o tráfico de drogas, ela não se propõe a enfrentar a milícia. Então, assim, o objetivo dela é retomada mesmo de território que, assim, o Estado já não contava. O Estado não entrava, a polícia não entrava em alguns territórios, diga-se de passagem. Então, assim, a gente vai ter que recalibrar, digamos, essa estratégia que foi pensada. E seria ingenuidade pensar que a gente tomou esses territórios, eu digo como exemplo uma Rocinha da vida, um complexo do Alemão, que assim, o final de semana produzia, e aí por isso que eu digo que assim, a gente tem que ver essa questão do mercado de droga, não é nem a droga, é a questão do mercado de drogas, né? Produzido de armas, ele falou muito bem, produziam mais de 1 milhão no final de semana, gente. Né? Como que isso funciona? Então, assim, a gente tirou isso e a gente achava que não ia ter nenhum tipo de reação. Seria muita ingenuidade, né? Eu acho que passou, assim, o que aconteceu durante esses 2 anos que a gente conseguiu diminuir a criminalidade desses locais. Algo de resistência de comunidade que era praticamente zero. A gente tem um estudo que não é Estado que está dizendo isso. A gente tem um estudo do Inácio Cano, está aqui, que chama-se Os Novos Donos do Morro, que eu acho até engraçado o que vocês fizeram, que é uma armadilha, né, que a polícia própria está se colocando. A gente não quer que a polícia seja o novo dono do morro, que a população tenha que pedir permissão para a polícia, não é esse o intuito. E aí o Inácio fez esse trocadilho, porque o que acaba acontecendo é que a sociedade, né, quando a gente retira essa parte do tráfico, ela perde um pouco a referência. E aí, isso até a psicologia explica, é fácil a questão da transferência, de ver no policial a nova referência. E isso não é uma proposta do projeto propriamente dito. Então isso, a gente acompanhou aí 2 anos com um desaceleramento, digamos assim, da criminalidade. E isso assim, teve estudos, e não só na comunidade, como ao redor dessa comunidade também teve esse impacto. E hoje, olhando novamente para os mapas, o que aconteceu? A gente tem visto uma mudança do modus operandi, né? A gente deixou, digamos assim, você tinha toda uma indústria do tráfico. Tinha do laranja, do fogueteiro, enfim, essas pessoas precisam trabalhar, essas pessoas precisam de condições para viver. E muitas vezes as políticas sociais não dão uma perspectiva de trajetória para essa juventude, né? Você tira o tráfico, mas o que você coloca no lugar do tráfico? É nesse sentido que eu digo que as políticas sociais não chegam, né, tão forte como a polícia está chegando. E aí você tem uma migração. Como é que eu vou me sustentar? Você tem um alto índice hoje, né, um aumento, um incremento aí mais de 52% de roubos a pedestre, transeúnte, carro. E aí carro, eu digo que é falta de investigação por isso. A minha impressão é que se rouba carro é porque tem receptador de carros. E aí é fácil desmanchar, fácil entre aspas, né, desmanchar quadrilha. Enfim, e a gente está tendo que recalibrar. Né, olhar para esse novo cenário. E toda segunda-feira, Marília, eu não tenho participado das reuniões, mas toda segunda-feira o secretário tem se debruçado sobre isso, né, juntamente com o colegiado. E hoje a gente está pensando de ampliar esse colegiado, né, porque chegou um momento que, assim, como é que a gente vai fazer? Colocar efetivo não é a solução e inviabiliza o próprio projeto. Efetivo não é tudo. E nem a gente vai colocar para sempre efetivo. Essa parte que a gente está fazendo de efetivo,
porque passou muito tempo sem concurso público. A gente pegou uma corporação com 37 mil, no caso da Polícia Militar. Polícia Civil, mais de 10 anos sem concurso público. E assim, os bichinhos se aposentando, né, saindo. Então tinha que haver essa coisa do efetivo. Então, nesse momento, hoje, isso também é um cenário que nos preocupa, que nos toca, né? Afinal de contas, a gente implementou essa política pública e que a gente está debruçado. Hoje, eu te digo com toda sinceridade, assim, com muita humildade, nós não temos resposta para o que está acontecendo. Né, para diagnosticar o que está acontecendo, nós temos essas impressões, né? E a gente está se debruçando sobre isso para rever as estratégias de policiamento. Agora, uma coisa que o Luiz toca, e ele toca com muita propriedade, e desculpa estar sempre te colocando na baila, mas é porque você realmente é um pensador na área de segurança pública. A gente tem uma ideia nova, a gente deu uma proposta nova. Mas a estrutura é velha. A estrutura é velha, Luiz. Então a gente é que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu acho que assim, o Rio de Janeiro ainda está tendo uma oportunidade. Eu não vou jogar o filho com a água e a bacia fora. O PP ainda é um projeto de sucesso. A gente não pode negar isso. Não pode desconstruir uma política pública de 5 anos a partir de alguns episódios. Os episódios é para nos alertar, para nos preocupar, para a gente rever e calibrar a estratégia. Mas assim, a gente não pode desconsiderar o acúmulo que elas fizeram nesses 5 anos. Né? E a gente conta com esse fórum aqui. E aí vem essa coisa da formalidade mesmo, da institucionalidade. Uma coisa que eu deixei para o último ano do meu trabalho foi a questão de rever o regime disciplinar. Por que eu não revi em 2011 quando eu cheguei? Porque eu inviabilizaria todas as outras ações que a gente se propôs a fazer. E é pano para manga o regime disciplinar. Né? Porque eu acho dracônico também. O policial acaba reproduzindo aquilo que é feito com ele próprio. Então, assim, com relação à questão da UPP, eu digo que a gente está refletindo sobre a questão, talvez a gente abra algumas discussões, né, chame alguns intelectuais que têm nos ajudado em algumas propostas. A gente quer agora incrementar a questão de mecanismos de controle, mecanismos de aferição, que ainda a gente ainda é muito pobre, e aí não é só o PP, não. Política pública, de uma forma geral, carece muito de indicadores. Então a gente está com essa preocupação, desculpa a voz, gente, já está falhando. Eu tomei a bomba total. Então, assim, e respondendo a tua pergunta sobre as estratégias de inteligência, eu não teria nenhum pudor em falar sobre as estratégias de inteligência. Mas realmente, como eu estou afastada há 2 meses, eu não tenho essa resposta para você. Uma coisa que eu queria provocar, e aí já provoco, é de vocês chamarem cada área da Secretaria de Segurança Pública. Ou então, ao contrário, quando a gente fizer a reunião extraordinária, vocês também participarem, porque vai ter todas as pastas e vão falar sobre o processo da maré.